Evangelho de Marcos 15. Jesus diante de Pilatos. Logo de manhã tiveram conselho os principais sacerdotes com os anciões e escribas e todo o sinédrio, e maniatando a Jesus, amarrando as mãos, o levaram e o entregaram a Pilatos. Pilatos lhes perguntou: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: É como dizes. E os principais dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Tornou Pilatos a interrogá-lo, dizendo: Não respondes nada? Vê quantas acusações te fazem. Mas Jesus nada mais respondeu, de maneira que Pilatos se admirava. Ora, por ocasião da festa, costumava soltar-lhe um preso qualquer que eles pedissem. E havia um chamado Barrabás, preso com outros sediciosos, outros presos que fizeram coisas erradas, os quais num motim haviam cometido um homicídio. O Barrabás tinha cometido um homicídio. E a multidão subiu, começou a pedir o que ele costumava fazer. Ao que Pilatos lhes perguntou: Quereis que vos solte o rei dos judeus, Jesus? Pois ele sabia que, por inveja, os principais sacerdotes do templo lo haviam entregado. Mas os principais sacerdotes incitaram a multidão a pedir que ele soltasse antes a Barrabás. E Pilatos, tornando a falar, perguntou-lhes: Que farei então daquele a quem chamais rei dos judeus? Novamente clamaram eles, o sacerdote e a multidão: Crucifica-o! Disse-lhes Pilatos: Mas que mal fez ele? Ao que eles clamaram ainda mais alto: Crucifica-o! Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhe Barrabás e, tendo mandado açoitar a Jesus, o entregou para ser crucificado. Os soldados zombam de Jesus. Os soldados, pois, levaram-no para dentro ao pátio, que é o pretório, e convocando toda a corte, vestiram-no de púrpura. Jesus foi vestido de púrpura e puseram-lhe na cabeça uma coroa de espinho que havia tecido, trançado. E começaram a saudá-lo: Salve, rei dos judeus! Dava-lhe com uma cana na cabeça, batia com uma cana na cabeça, cuspiam nele e, postos de joelho, o adoravam com deboche. Depois de o terem assim escarnecido, despiram-lhe a púrpura, o manto vermelho, e lhe puseram as vestes que estava antes. Então levaram para fora a fim de o crucificarem. A crucificação. E abrigaram certo Simão Cirineu, pai de Alexandre, e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a carregar-lhe a cruz.
ajudar a carregar a cruz. Levaram-no, pois, ao lugar do Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, e ofereciam-lhe vinho misturado com mirra, mas ele não tomou. Então crucificaram e repartiram entre si as vestes dele, lançando sorte sobre elas, para ver o que cada um levaria. E era a hora terceira quando o crucificaram, pois por cima dele, Jesus, estava escrito o título das suas acusações: o Rei dos Judeus. Também com ele crucificaram 2 salteadores, um à sua direita e um à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: e com os malfeitores foi contado. E os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça, dizendo: ah, tu que destróis o santuário, o templo, e em 3 dias reedificas? Salva-te mesmo, desce da cruz. De igual modo, também, os principais sacerdotes com os escribas dos judeus, escarnecendo, o diziam entre si: a outro salvou, a si mesmo não pode salvar. Desça agora da cruz, ó Cristo, ó Messias, Rei de Israel, para que vejamos e creamos também. Os que com ele foram crucificados o injuriavam. A morte de Jesus. E chegada a hora sexta, houve trevas sobre a terra até a hora 9. E a hora 9 bradou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparastes? Salmo 22. Alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: eis que chama por Elias. Correu um deles, ensopou uma esponja em vinagre e, pondo-a numa cana, dava-lhe de beber, dizendo: deixai, vejamos se Elias virá tirá-lo. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. Então o véu do santuário, a cortina grossa, se rasgou em 2 de alto a baixo. Ora, o centurião que estava defronte dele, vendo-o assim expirar, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus, o Messias de Israel. Também ali estavam algumas mulheres, olhando de longe. Entre elas, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, Tiago menor, e de José e Salomé, as quais seguiam e serviam quando ele estava na Galiléia, e muitas outras que tinham subido com ele a Jerusalém, à sepultura de Jesus. Ao cair da tarde, como era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, cobrando ânimo, foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Admirou-se Pilatos de que já tivesse morrido, e chamando o centurião, perguntou-lhe se de fato havia morrido. E depois que o soube, o centurião cedeu o cadáver a José, o qual, tendo comprado um pano de linho, tirou da cruz o corpo, envolveu-o no pano e o depositou no sepulcro aberto, em rocha, e rolou numa pedra para a porta do sepulcro.
Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde foram postos. Amém.